Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de alguns livros infantis que eu recomendo. A maioria deles tem adaptação cinematográfica, que é inclusive mais famosa do que o livro, e foi o meu primeiro contato, ainda na infância, na adolescência, que eu tive com essas histórias. Posteriormente eu descobri, que elas foram baseadas em livros, fiquei interessada e fui correndo atrás para poder ler. Então a primeira delas é O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Todo mundo conhece a história do Mágico de Oz. Acho muito difícil encontrar alguma criança que tenha passado ilesa sem ver o filme. Eu lembro da história de que eu tentei ver esse filme quando eu era pequena e eu liguei a TV, coloquei o filme, eu não lembro nem se era VHS ou DVD, mas eu fiquei muito chateada porque era em preto e branco. Eu não gostava de filme em preto e branco, então eu desliguei a TV e desisti. Anos depois eu resolvi assistir o filme de novo e daí eu fiquei surpresa que de repente o filme ficava com cor. Eu não sou nem um pouco cinéfila, não tenho bagagem de cinema e eu sei que é uma grande questão essa história do Mágico de Oz começar em preto e branco e depois ficar em Technicolor, mas eu não sabia disso, e muito menos quando eu era criança. Então foi um filme que eu assisti até mais tarde do que deveria e mesmo assim eu me interessei bastante pelo livro depois. É claro que mesmo sem assistir o filme e sem ler o original, eu conhecia a história, porque eu tinha uma coleção de livrinhos da Disney que tinha o Mágico de Oz ali no meio, mas era uma historinha condensada e bem pequena, mas que enfim seguia a estrutura correta. E eu gostei bastante do filme, eu adoro musicais. Toda vez que eu penso nesse filme eu já começo a escutar as musiquinhas na cabeça, mas eu gostei ainda mais do livro. Eu achei o livro uma delícia. A minha edição é essa daqui, é no original mesmo, em inglês. E eu comprei, assim, muito arbitrariamente, porque eu entrei na livraria e tava R$ 10 esse livrinho. E daí eu não resisti, eu achei ele tão fofo, tão fofo. As ilustrações são tão bonitinhas que eu tenho vontade de mastigar esse livro. E eu gostei muito, muito da história mesmo. Ele tem um prefácio que contextualiza, assim, que fala sobre o autor, que explica algumas das metáforas e das escolhas do livro, mas é uma história que eu recomendo demais. Se alguém ainda não conhece, o Mágico de Oz conta a história da Dorothy, que é uma menina que vive com os tios e o cachorrinho Totó no Kansas, até que de repente um furacão chega na cidade e leva a casa dela pra longe, e ela vai parar em Oz, só que a casa dela cai em cima da Bruxa Má do Oeste, o que acaba transformando ela numa heroína, mas ela só quer voltar pra casa. E aí, enfim, muitas coisas começam a acontecer e ela tem que ir atrás do Mágico de Oz pra conseguir realizar o desejo dela de ir pra casa. No meio do caminho, ela vai encontrar um espantalho que quer pedir pro Mágico de Oz um cérebro, um homem de lata que quer pedir um coração e um leão que quer pedir coragem. E os quatro juntos, então, vão em busca da realização desses desejos. Eu acho que é uma história muito interessante, porque acaba retratando como as pessoas lidam com o que elas querem, com o que elas acham que elas precisam, mas às vezes nem precisam porque aquilo tá dentro delas, né? E, enfim, recomendo demais a leitura porque o livro sempre tem um pouquinho a mais do que o filme, né? Apesar de eu achar a adaptação encantadora. Outros dois livros que eu vou citar são do mesmo autor, que é o Roald Dahl, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda. São dois filmes que eu sempre gostei quando eu era nova, assim. A Fantástica Fábrica de Chocolate eu até assisti mais tarde, mas Matilda era, assim, um dos meus preferidos da infância. Eu ia na locadora e queria pegar sempre o mesmo filme e eu nem imaginava que tinha livro. Aí eu li o Matilda, deve ter uns 4 anos, e eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque assim, a gente tá acostumado a assistir adaptações de livros mais adultos, livros mais extensos. E esses livros infantis, assim, num geral, eles são menores, o que faz com que a adaptação seja muito fiel. Se o diretor quiser, ele consegue fazer uma adaptação praticamente ipsis literis, porque não precisa cortar. Vai ter espaço para fazer um filme de 1h30, de 2 horas, com todo o conteúdo do livro. E a minha sensação é de que Matilda foi exatamente dessa forma, porque o livro que eu li depois, né, eu achei idêntico ao filme. Idêntico. Exatamente igual, de verdade. Parece que eu tava lendo um roteiro do filme. Eu não revi o filme depois de ler, então, assim, não pude tirar a prova, assim, exatamente. Mas é muito igual. Então, pra quem já assistiu o filme várias vezes, a leitura pode ser um pouco decepcionante, porque não vai agregar muita coisa. Mas eu não deixo de achar que é sempre uma experiência bacana
revisitar, né, essas obras que a gente gostava quando criança. E eu senti bastante nostalgia, assim, lendo Matilda. Pra quem não conhece, Matilda é a história de uma menina que tem nos livros os seus melhores amigos, porque ela vive numa família que nunca a desejou e que não entende a sua inteligência. É uma família de pessoas fúteis que querem ficar somente assistindo TV e querendo ganhar dinheiro de formas ilícitas, e a Matilda não tem nada a ver com isso. Então a Matilda quer fugir desse mundo. Aí ela dá um jeito de aprender a ler sozinha, porque os pais dela não querem que ela vá pra escola. No fim das contas, o pai dela conhece a diretora Trunchbull, que é uma mulher horrível, e como ele quer fazer maldade com a Matilda, ele manda ela justamente para essa escola, que é uma escola onde as crianças são maltratadas. E realmente a escola é assim, um show de horrores. A diretora tranca as crianças num quartinho apertado para deixar de castigo, segura uma criança pelas tranças e atira pela janela. Tem um monte de absurdo. E a Matilda vai tentar lutar contra isso, tendo como melhor amiga dela a professora dela na escola, que no fim ela acaba indo morar na casa da professora. Tipo, os pais dela vão embora e aceitam deixar ela ali, já que ela encontrou um novo lar. O outro livro é Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate. A minha edição também é em inglês. Eu acho ela muito maravilhosa. As ilustrações são todas de bonequinhos redondos. Olha os Umpalumpas. Eles são loirinhos. São todos iguais. É muito legal esse livro. É uma outra história que eu adoro. E aí eu vou dar uma opinião polêmica, que é... Eu gosto tanto do primeiro filme quanto do segundo. Eu não sou a favor do Tim Burton readaptando os filmes infantis para as versões live action, porque... Eu sei que ele faz cagada, eu não gostei de Alice, mas eu gostei muito de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acho que cada um cumpre a sua função, pra mim são filmes bem diferentes. O primeiro tem toda aquela nostalgia e tudo parece mais mágico, as músicas são mais legais, o colorido é mais doce, assim, né? Dá aquela sensação de fantasia, de mergulho. E você se imagina sentado lá na fábrica comendo chocolate, então eu acho que é uma versão que te carrega pra lá de verdade. A segunda versão já não é tão acolhedora, né? Ela tem o tom mais sombrio do Tim Burton, mas ela conta um outro lado da história que eu acho muito bacana também, que é explicar sobre a trajetória do Willy Wonka, por que ele é como é. E eu acho que isso foi muito interessante. Assim como aconteceu com Matilda, como eu já tinha bastante contato com as adaptações cinematográficas, eu não encontrei nada de novo na obra literária. Mas mesmo assim foi super gostoso revisitar esses personagens e esse universo. Foi incrível, eu recomendo demais. Outros 2 livros que eu vou falar, eu não tenho as edições aqui comigo. Um deles é Mary Poppins, que eu li emprestado naquela edição maravilhosa da Kozak Knife, que eu fiquei enrolando pra comprar até que essa edição já se esgotou e eu nunca vou ter na minha vida. Mas não vamos falar sobre isso. Mary Poppins, eu assisti o filme quando eu era criança, mas não assisti tantas vezes quanto assisti Matilda e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Na verdade, eu tenho memória de ter assistido, assim, uma vez só. Mas também entrei em contato com a história de Mary Poppins através de outros meios, como em livros pequenos de readaptações ou até peças de teatro. E o que aconteceu foi que eu descobri, lendo o livro, que nenhuma das adaptações de Mary Poppins retrata a Mary Poppins persona do jeito que ela é. Porque eu achei a Mary Poppins do livro rabugenta, brava, não era uma babá que eu gostaria de ter. Na verdade, ela fazia algumas coisas diferentonas com as crianças e isso era muito legal, mas ela era, em suma, uma babá muito brava. E eu já vi discussões no YouTube falando sobre isso, que, assim, as pessoas entendem isso até como uma forma de proteção dela, que ela sabia que ela ia embora com o vento depois e que ela era, assim, para as crianças não se apegarem muito. Mas, mesmo assim, eu gostaria de ter lido esse livro e me sentido abraçada por ele, o que não aconteceu. Enfim, foi um livro que eu achei realmente bem diferente de todas as adaptações que eu já conhecia, mas que eu ainda acho que vale a pena até para você entrar em contato com essa outra visão, que na verdade é a original, né? O último livro que eu vou falar, eu li recentementíssimo, assim, foi no finzinho do ano passado, é o Felizmente o Leite, do Neil Gaiman. Eu nunca tinha lido nenhuma história infantil do Neil Gaiman, eu gosto bastante dele, ele é um autor fantástico, bem conhecido, eu já li Deuses Americanos e Oceano no Fim do Caminho. E Felizmente o Leite é, assim, um sopro de alegria na sua vida, porque é um livro muito fofo. É a história de um pai de 2 crianças cuja mãe foi viajar e deixou uma série de recomendações para o pai que ele foi decorando durante a semana. Um pouquinho antes de sair, entretanto, ela avisa que acabou o leite, que as crianças vão precisar tomar café da manhã no dia seguinte.
ele esquece completamente dessa informação. Ele tinha ficado guardando as outras e ele meio que ignora isso. No dia seguinte, as crianças vão tomar café e acabou o leite de fato. E aí ele fala, tudo bem, eu vou resolver esse problema, eu vou ali na rua e eu vou comprar leite. Só que ele não volta mais. Assim, no livro ele não dá nenhuma precisão temporal, mas as crianças ficam lá exaustas, jogadas em cima da mesa de café, reclamando que o pai nunca volta. Quando ele volta, ele conta uma história absolutamente fantástica, explicando por que ele demorou, assim. Tudo aconteceu com esse pai quando ele foi comprar o leite. Ele caiu num navio pirata, ele foi abduzido por um disco voador, ele foi parar numa floresta, ele tinha como companheiros um estegossauro e um vulcão. Aconteceu, assim, um monte de coisas na vida desse pai, mas, felizmente, em todas elas ele continuava segurando firme o leite na mão. Então, o leite estava na mão, o leite estava no bolso, o leite continuava sempre lá. Por isso que o livro se chama Felizmente o Leite, porque independente do que tenha acontecido com ele, felizmente o leite continuava sempre ali, na mão dele. E é muito engraçado porque as crianças vão jogando com a história. Então, a irmãzinha fala que ele não falou de pôneis ainda. E o pai vai lá e insere os pôneis na história. E chega no final, as crianças olham pra ele e falam: pai, a gente não acredita em uma palavra do que você disse. E aí ele dá uma resposta para as crianças que eu não vou contar, porque para mim foi a melhor parte do livro. Eu gargalhei de verdade, assim, quando eu li. E daí as crianças olham para ele e fica por isso mesmo, porque a resposta dele realmente foi a mais sensata que ele poderia dar. Então fica aí a minha dica, se você quer saber o que esse pai respondeu, leiam Felizmente o Leite. É um livro curtinho, com ilustrações bem interessantes e que vai fazer você dar boas risadas. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar um joinha e inscrever aqui no canal para acompanhar mais de perto. Um beijo e até a próxima. Tchau!